a espiritualidade boa que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, para esse estudo desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E aqui o tema da noite é o tema escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então esse capítulo, essa parte especificamente, ela está dentro de um dos mais importantes capítulos do Evangelho, que é justamente essa bem-aventurança, né, do coração puro. Porque a bem-aventurança do coração puro é bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E a gente faz uma pergunta, se Deus só se mostra para os bons, ou os bons adquirem uma capacidade de perceber de forma mais intensa, de forma mais clara, a presença de Deus. É claro que o Espiritismo vem nos dizer que a segunda resposta é a mais adequada, em função do que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Na medida em que sabemos que quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele grada em direção à perfeição, mais ele se aproxima do Criador. Mas não no sentido teológico tradicional, no sentido da compreensão e da percepção do Deus imanente nele mesmo. Porquanto nós somos emanações divinas, nós temos na nossa origem a própria emanação, a própria expressão de Deus. Ou seja, Deus se expressa e nós somos expressões de Deus, que nos movimentamos em função das suas leis, das suas dinâmicas, e tudo o que acontece no universo é apenas e tão somente manifestações divinas, consideradas a partir das limitações impostas a essas manifestações. Por exemplo, uma abelha é uma manifestação divina, mas limitada à forma de uma abelha. Nós somos expressões divinas, expressões limitadas nas capacidades que nós podemos expressar. O homem é diferente um pouco de uma borboleta, de uma abelha, de um outro ser infra-humano, porque o homem tem a consciência, o homem tem o pensamento, o homem tem a capacidade de discernir, intuir, perceber, captar, analisar. Ele tem essas faculdades que estão íncitas no seu processo de intelectualização, sua intelectualidade lhe dá essa faculdade. E por isso, nós somos diferentes, porque a experiência que é obrigatória, que é determinada num ser infra-humano, numa borboleta, numa abelha, numa onça, num cão, no homem, é absolutamente contingente e está presa à sua realidade íntima, à sua boa vontade, ou, a melhor, ao seu livre-arbítrio. O homem faz o que lhe dá na cabeça, de fazer quando quer, se quiser. Então, isso nos dá uma dimensão da complexidade que existe em um homem gradar, enquanto espírito, até chegar à condição do espírito puro. Se nós chegarmos no Livro dos Espíritos, vamos ver duas partes do Livro dos Espíritos, duas explicações que são bem coerentes com o que nós estamos dizendo aqui. Primeiro, é uma pergunta que Kardec faz: o que acontece com o espírito quando ele chega na sua última encarnação? Ele se transforma em quê? A resposta é um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Então, um espírito que é puro, ele é puro espírito. É exatamente isso. Ou seja, não é um espírito que tem nada mais. Não tem leite, não tem água, não tem nada. Ele é só espírito. E espírito na sua mais absoluta pureza, que é uma expressão de Deus. Portanto, esse espírito, quando se expressa, ele se expressa na sua máxima capacidade, que é a sua máxima expressão divina, com poderes e possibilidades muito além daquelas que nós normalmente percebemos, utilizamos. Como é que nós chegamos nesse lugar? Vem a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, que explica que nós temos diversos graus e níveis evolutivos e passamos através da fieira das encarnações por esses graus evolutivos.
saindo da simplicidade e ignorância, saindo da barbárie, saindo do reino dos instintos, passando pelo reino das sensações, como diz o Espírito Lázaro, indo para o reino dos sentimentos. E lá nos deparamos com o amor, mas um amor que cresce, que grada, que se desenvolve também. Então, o espírito sai lá da classe 10 da terceira ordem até a primeira classe da primeira ordem, e nessas sucessivas experiências ele vai purificando o seu coração, na medida em que o seu coração é tão puro quanto ele, enquanto espírito, também assim o é. Ele é puro espírito e o seu coração é puro. Portanto, ele está na condição de frequência mais absolutamente ajustada naquilo que é o próprio lapso criador, o próprio impulso criador que lhe deu origem lá atrás. Então, essa passagem, ela é uma passagem muito importante, porque ela fala sobre esse nível de busca, não é, que envolve nós trabalharmos a nossa condição interior, nós trabalharmos o nosso burilamento, que esse burilamento, ele veio de uma forma tradicional, normalmente, ele veio sendo explicado, ou pelo menos proposto, como sendo uma ação externa. Não faça isso. Faça daquele jeito. Faça daquela forma. É preciso ser assim. É preciso sentir tal coisa. É preciso sentir tal sentimento, tal emoção. No momento que você estiver nessa situação, é esperado que você fique assim e não de outro jeito. Então, se você estiver diante de um desafortunado, é importante que você sinta a dor do desafortunado. Se você estiver diante de alguém que está sofrendo, que você tenha piedade dele, que você vá ao encontro dele, que você pratique a caridade desinteressada. Se você estiver sendo ofendido, que você tenha o exercício do perdão para ofertar ao seu irmão. Então, os ajustes morais que estão no Evangelho, que estão nas práticas derivadas do Evangelho, nas interpretações filosóficas do Evangelho posteriormente a Jesus. É o caso de Agostinho de Hipona, que faz um trabalho belíssimo no sentido do entendimento da origem do mal e, sobretudo, a questão do livre-arbítrio, a questão da purificação do homem. E o que nós podemos entender por conta de tudo isso é que esta viagem pressupõe nós sermos os faxineiros do nosso mundo íntimo. Durante a nossa ignorância, durante o nosso périplo, no período mais sombrio da nossa existência, que são os primeiros passos na fieira da carne humana, nós acumulamos uma série de desvios e desequilíbrios, não por maldade, porque quando se perguntam os espíritos por que alguns espíritos caminham em direção ao mal, e eles respondem ao mal não, à ignorância. Né? Então, os espíritos caminham na direção da ignorância, porque são ignorantes, por isso é que eles geram desequilíbrios. O mal é a ausência do conhecimento dessa ordem divina. O mal é quando agimos em desacordo com a harmonia do universo, que seria esperada se todos os seres, absolutamente todos, estivessem de maneira orgânica e sistemática, seguindo os ditames daquilo que nós conhecemos como leis divinas. Mas como não é isso que acontece, porque temos o livre-arbítrio e temos a ignorância que nos faculta, em determinado momento, não seguirmos essas leis e fazermos as coisas de uma forma um tanto quanto diferente do que seria esperado, essa ordem moral, ela atua sobre nós como impositivos cerceadores dos impulsos naturais do ser. Atuam em nós como espécie de grandes superegos, pais, protetores e autoritários que nos impedem de fazer isso ou aquilo. Então, o sujeito tem a vontade de fazer uma coisa, mas ele pensa, isso está errado, isso aqui não é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa que vai me dar um prejuízo.
Hoje, por exemplo, nós temos no mundo de hoje, além e para além das questões de consciência já implantadas no nosso mundo íntimo pela cultura de muitos anos, de muitas vidas que vivemos sob a égide de leis e imposições morais, nós temos para além delas, nós temos hoje a política do cancelamento social. Quando você fala uma bobagem, de repente, que é uma coisa que contraria aquilo que é o senso comum, ou aquilo que as pessoas querem ouvir, você de repente entra como se você fosse um marginal, um proscrito, e a figura é muito parecida com a figura dos leprosos, né? Dos leprosos de outrora, onde a pessoa é escanteada completamente, a sociedade se livra dela, e com adjetivos bem caprichados, nos pendores negativos, fazendo com que o indivíduo seja visto como um pária, né, ali no meio em que existe. Então, as pessoas tendem a um padrão de conformidade comportamental que muitas vezes não corresponde ao seu grau evolutivo. Então, qual que é o problema de você fazer uma imposição a uma pessoa do ponto de vista de um comportamento moral? Você diz assim, faça isso, não faça aquilo, mas a pessoa tem vontade de fazer tal coisa. E parece que, como um gênio infantil que ainda possuímos, quanto mais uma coisa é proibida, mais ela é desejada. E isso é negado muitas vezes, porque quem está no mundo íntimo de cada um é apenas a pessoa, ninguém mais. Então, quando se vê numa externalidade alguém que aparentemente já se mostra devidamente ajustado a esses códigos, essas pessoas, elas não necessariamente falam de si pelos seus atos. Elas falam de si, muitas vezes, pelos olhares, pela forma do corpo, pela postura, falam de si pelos muxoxos, pelo olhar. São muitas as expressões que nós podemos falar, né, e expressar. Pierre Weil escreve um livro chamado Corpo Fala, um livro antigo, em que ele aponta um dado interessante. Quando nos comunicamos uns com os outros, nós transmitimos cerca de 10 mil bits. Bits é uma unidade de informação, né? Um bit é uma unidade de informação, como se fosse um número, uma letra, alguma coisa assim. Então, nós transmitimos 10 mil informações por segundo, apenas nas nossas expressões físicas, sem falar nada, sem dizer nada, absolutamente, nem precisa. Quem nos vê, nós temos essa capacidade de fazer essas leituras, né? Que pode ser uma leitura natural, pode ser uma leitura preconceituosa, enfim, qualquer que seja a percepção, são muitos os canais que nós utilizamos para nos comunicar sobre nós outros. Então, essa é a parte específica, né, que nós, quando frequentamos uma religião, a religião toda ela tem um código moral e um impositivo de comportamento que denota se o sujeito já aderiu àquele processo e se ele já, de certa forma, está correspondendo a essas expectativas que se tem. Se fala assim, espírita não tem medo de morrer, espírita não fica nervoso no trânsito, espírita é uma pessoa normalmente mais equilibrada, o espírita é uma pessoa que pondera antes de agir. Então, tem algumas coisas assim que estão no espírito, né, na questão do rol de virtudes do chamado espírita, do bom espírita, que para qualquer um de nós é um grande desafio, em primeiro plano, corresponder às expectativas, em um plano mais ainda agudo, em fazer com que essas expectativas sejam atendidas e esse comportamento seja repetido, sem que nos cause nenhuma dor, arrependimento ou qualquer tipo de sensação de que estamos perdendo algo por estarmos fazendo daquela maneira e não da maneira tradicional. Então, por exemplo, a pessoa que resolve, acha que o vício é uma coisa que poderia ter alguma complicação do ponto de vista espiritual. Não vou nem entrar na seara da obsessão, vou ficar só na questão da necessidade mesmo, a necessidade condicionada. Então, o sujeito, ele fica ali entre a cruz e a caldeirinha, querendo, de repente, se livrar do vício e, ao mesmo tempo, sabendo que, em determinadas circunstâncias, aquela prática
lhe traz um prazer enorme. E ele fica, será que é desse jeito? Será que vale a pena abrir mão disso em função daquilo? Essas trocas, né, que no mundo, do nosso, nosso mundo íntimo, né, a gente, de certa forma, consegue elaborar isso de uma forma mais assim, complicada, mais densa, mais difícil, mais longa. E o importante é que a gente saiba o seguinte, é que em qualquer circunstância, o nosso burilamento, o nosso processo de desenvolvimento, ele só vai acontecer quando nós tivermos a coragem de enfrentar esta realidade íntima do ser. Quando nós tivermos a possibilidade de saber que o substrato daquele ser que corresponde a uma expectativa social, ele precisa ser visto e compreendido como tal e não negado. Porque negando a nossa essência, negando a nossa natureza, a natureza que eu trago para uma encarnação, eu corro o risco de ser um personagem muito bem talhado para a realidade e, ao mesmo tempo, eu não conseguir resolver questões muito particulares minhas, que foram, às vezes, a motivação da minha encarnação. Eu preciso perdoar. Então eu venho aqui agora e crio uma aura de perdão, mas dentro de mim, cada perdão ofertado queima o meu coração de uma forma muito intensa. Então vai chegar um momento em que o sujeito vai começar a botar na ponta do lápis se ele realmente deve continuar fazendo isso, perdendo. E a exemplo da raposa e das uvas, né? A gente olha assim e diz assim, não, as uvas estavam verdes, e aí então a gente abandona aquele cacho de uva simplesmente porque nós não conseguimos alcançar. O que eu estou dizendo é que nessa passagem do Evangelho, sobretudo na questão dos escândalos, existe uma passagem que Jesus diz, que viu os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Isso está em Mateus, capítulo 18, versos de 6 a 11, e também ele pega alguns excertos do Evangelho de Mateus, sobretudo o capítulo 5, versos 29 e 30. Aonde nós vamos ver lá ele falando a respeito de algumas situações sobre os escândalos. E Allan Kardec, fazendo a digressão sobre esse tema, ele diz assim, o escândalo, normalmente, ele é resultado de uma perspectiva de outro. Ou seja, é como o outro me vê. E a partir do momento em que o outro se choca com a minha atitude, aquilo se configura num escândalo. Mas ele abre a possibilidade de o escândalo, na interpretação que ele faz, não ser simplesmente uma percepção do outro pelo ato praticado por mim, mas ser, sobretudo, qualquer tipo de desvio moral que o sujeito possa ter e que, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, esse desvio moral é percebido pela pessoa, e no momento em que é percebido pela pessoa, ele torna-se um objeto de atenção. Agostinho de Hipona, ele tinha uma maneira muito interessante de falar sobre isso, e muitas coisas do que ele trouxe na sua teologia estão na doutrina espírita. A doutrina espírita tem muitas coisas sobre esse pensamento de Agostinho. E o que Agostinho fala com relação a essa questão do livre-arbítrio, eu vou usar aqui uma figura humana para nos expressar, para nos dizer de como é esse enfrentamento do mal na visão de Agostinho. Ele diz assim, imagine que você está no lugar e você está do seu lado uma pessoa que você não percebeu que ela está ali. Você não olhou para ela, você não viu, você não olhou no seu rosto, você não viu as expressões da sua face, você não teve nenhum contato perceptivo com a pessoa, apenas tem alguém que você às vezes nem sabe que tem. Mas vamos supor que nesse caso exista alguém. Essa pessoa quem é? Não sei. O que você vai fazer diante da presença da pessoa? Nada, porque você não sabe que ela está ali. Você não percebeu a chegada dela. E mesmo que às vezes você perceba,
Vamos supor que você olhe rapidamente para ela. E ao invés de ver com detalhes as características daquela pessoa, você simplesmente olhe rapidamente e forme já um juízo de valor. Olha, eis aqui uma pessoa X, com a característica X. Mas, se você olhasse um pouco mais atentamente, se você visse essa pessoa de uma forma mais assim, apurada, você ia chegar à conclusão de que os olhos daquela pessoa inspiram raiva, que talvez aquela pessoa esteja passando por uma dificuldade. Se você tiver a possibilidade de repente, perceber o cheiro que aquela pessoa exala, você pode descobrir que aquela pessoa está totalmente cheia de álcool, por exemplo, ou acabou de consumir uma droga, como, por exemplo, um crack, ou uma maconha, ou alguma coisa assim. Se você olhar sua roupa, você pode perceber que perto da sua calça existe uma bainha de uma faca que está bem ao alcance da sua mão, ou um revólver, de repente, que poderia estar ali sendo usado para algumas coisas. Nesse caso, ao perceber e analisar aquele risco potencial, o que você faz? Você toma uma atitude que vai fazer com que você se blinde, ou que você evite estar sob a égide daquele risco, ou que você, de repente, possa se afastar daquilo que não te agrada, você possa estar tomando uma atitude que lhe leve para um lugar mais confortável diante daquele que você se encontra. Eu não quero que esse meu exemplo que eu estou usando aqui seja utilizado ou pensado do ponto de vista da caridade, que eu tenho que ajudar todo mundo. Eu só estou aqui falando do processo perceptivo. Então, eu só tomo atitudes quando eu percebo aquilo que está do meu lado. Enquanto eu não percebo, isso não é objeto da minha preocupação. Então, como é que a gente pode transpor isso para uma postura agostiniana? Se o mal que está em mim, ele é desapercebido, eu não consigo vê-lo, se eu não consigo compreendê-lo, se eu não consigo captá-lo de alguma forma, se eu olho para ele e tenho impressões distorcidas da sua expressão, eu jamais vou fazer algo com ele. Eu jamais vou combatê-lo, ou eu vou tratá-lo, ou eu vou ressignificá-lo. Por quê? Porque ele não me incomoda, ele não é algo em mim que está me causando um problema. Só que a máxima que Jesus traz aqui, que nós conhecemos como a lei de causa e efeito, por exemplo, ela deixa claro que, inexoravelmente, todo desequilíbrio que eu causar no ambiente será para mim um reflexo dos meus próprios atos, quando esses efeitos negativos se voltarem contra mim em intensidades parecidas. Aí a gente lembra do olho por olho, do dente por dente, não é isso. É um reflexo, não é uma vingança, não é praticada por outrem simplesmente porque aquele que pratica deve ser castigado. Não, é uma consequência. As leis divinas não são leis como leis humanas, leis que estabelecem, de repente, uma relação causal assim, subjetiva. Não, elas são leis de consequência. São leis que independem da descoberta dos cientistas, são leis que não podem ser modificadas, não podem ser derrogadas. Nesse caso, especificamente, falamos da lei da harmonia e da lei da busca da harmonia, que é uma consequência dela. Ou seja, a harmonia, ela impera no universo. Mas como não existe em determinados aspectos, pelo seu próprio movimento, a dominância harmônica, existe aí uma força que atua para que o desequilíbrio volte à posição harmônica. Então, essa força que nos impele a voltarmos para o eixo, para irmos em direção ao eixo, que é a conformidade da lei, essa força nós chamamos de consequência, e muitas vezes chamamos de dor, de expiação e de provas, chamamos diversos tipos de possibilidades, mas elas são traduzidas na nossa capacidade perceptiva. Aqueles que são mais intuitivos, as mensagens de retorno lhes trarão mais incômodos mentais, mais inquietudes do ponto de vista do seu pensamento, inquietações existenciais. Aqueles que são menos perceptivos, eles certamente receberão e perceberão essa volta na forma de manifestações mais físicas, doenças, dores,
clamores mais fortes e mais fáceis, porque a dor, ela precisa aparecer para ser tratada. Se o indivíduo tiver um problema no estômago e esse problema não causar dor, ele provavelmente vai morrer disso sem saber. Porque nada vai tocar sinal nenhum no seu corpo e ele não vai buscar uma ajuda, porque não existe nenhum indicador que lhe leve a saber que ele está doente do estômago. Então, por esse motivo, é preciso que a dor apareça. É preciso que essa possibilidade de enfrentamento, de descoberta, ela seja colocada diante de nós. E a partir daí, a gente possa tomar as medidas, as atitudes. O que faz você basicamente se movimentar para o reconhecimento mais ampliado dessas capacidades ou dessas características? É justamente o conjunto de valores que você utiliza para nortear as análises que você faz das circunstâncias da vida. Se você tem e vive no mundo hedonista, um mundo egoísta, um mundo materializado, o que vai acontecer com os valores que você observa quando um sujeito for ganancioso? Ele vai achar que isso é uma virtude. Eu sou um vencedor, um winner. Eu sou aquele que nasci para vencer. Eu vou ser um workaholic, vou trabalhar 24 horas por dia. Eu preciso produzir coisas e ver os meus resultados, analisar isso do ponto de vista, não importa quem eu vou passar por cima, se tiver no meu caminho. Então, muitas pessoas se orgulham dessa característica, de serem tratores, rolos compressores que vão passando por cima dos outros para conseguir os seus objetivos. No mundo especificamente moderno, pós-moderno, sobretudo, muitas características são observadas das pessoas que agem assim. Essas pessoas, elas não veem seus defeitos como males, veem como virtudes, mas chega um momento em que o conjunto dessas atitudes vai gerar desequilíbrios tais que essas coisas vão se voltar para essa pessoa para que ela possa parar e dizer, opa, o que eu fiz? E o arrependimento vem. Depois vem a expiação e, posteriormente, a reparação, conforme nós vamos encontrar no céu e inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, por volta aí do artigo 16. Então, esse conjunto reflexivo, esse conjunto corretivo, no sentido do ajuste, é justamente aí que se encontra a grande beleza de Deus. Então, há que vir sim o escândalo, porque se eu viver fugindo de mim mesmo a vida inteira, como poderei ajustar aquilo que em mim ainda não foi realizado? Como poderei despertar para o mundo sombrio que eu carrego, se a minha sombra for uma fronteira inexpugnável, porque é doloroso, desagradável, ou eu tenho medo de não ser aceito, simplesmente se mostrar aquilo que eu ainda carrego das minhas imperfeições? Nós que somos espíritas, nós temos que ter a coragem de criar ambientes onde possamos reconhecer as diferentes gradações evolutivas dos nossos amigos, irmãos, e estabelecer expectativas correspondentes aos graus evolutivos, a compreensão, a tolerância, esse tipo de comportamento que surge de um aspecto moral quase que impositivo, torna-se natural na medida em que, sem a compreensão, sem a indulgência, sem a tolerância, eu não consigo compreender pessoas em graus evolutivos diferenciados. Eu estabeleço uma régua moral, uma régua comportamental, e todos aqueles que não estão atendendo a essas expectativas estão fora, são proscritos, são pessoas que não estão, de certa forma, aptas a estar naquele lugar especificamente. Mas estamos vendo aqui, conforme o Evangelho nos diz e conforme o próprio Kardec traz, essa coisa de que é preciso que nós, enquanto aqueles que carregamos esse processo sombrio, nós tenhamos a coragem de olhar para nós outros e fazermos estas descobertas e esses trabalhos. Quando a gente vai numa terapia, o que a gente vai buscar? Vai buscar o que está na razão? Não, porque a razão oblitera, a razão esconde, a razão mascara. Nós vamos buscar o que está implícito no inconsciente. Nós vamos buscar aquilo que é a causa dos distúrbios exteriores. Nós não vamos buscar as interpretações, vamos buscar as fundamentações, e a partir daí a gente começa a ter vislumbres
de questões mal resolvidas que podem simplesmente destravar aspectos emocionais do ser e dar a essas pessoas condições para que elas possam ser mais pacientes, mais amorosas, mais receptivas, menos intolerantes, menos reativas, menos violentas, menos ansiosas. Essas condições que são justamente esse movimento do sujeito em busca de si mesmo, faz com que, na medida em que nós sejamos capazes de nos munir de material de limpeza psíquica, de panos, de produtos, desinfetantes, desengraxantes, etc., que nós possamos ir com alegria nesse lugar. Por que nós vamos com alegria? Porque é mais ou menos a sensação do garimpeiro. Imagine que um garimpeiro vai pegar a sua picareta e vai começar a cavar aqui e acolá. Ele vai ter uma motivação X fazendo isso. Mas ele terá uma motivação 10 vezes X se ele tiver que escalar uma serra pelada inteira. Mas ele saiba que ao final da sua escavação terá uma pepita generosa que ele poderá de repente servir-se dela para os seus objetivos existenciais. Imagine que nós tenhamos esse objetivo dentro da nossa consciência. O que nós estamos buscando? Estamos buscando não termos uma vida confortável, simplesmente. Não estamos buscando os prazeres do mundo. Não estamos buscando as coisas impermanentes e perecíveis do mundo. Nós estamos buscando Deus. Estamos buscando a inteligência suprema e a causa primária de tudo. Estamos buscando a fonte suprema da vida. Estamos buscando o supremo amor, a suprema paz. Estamos buscando a capacidade de o espírito fluir e fruir de uma alegria, de uma possibilidade de vida, onde ele caminhe, perpasse todos os espaços, com o sorriso daquele que conquistou os seus próprios limites, aquele que agora tornou-se plenipotente de si mesmo. Esse lugar emocional, esse lugar motivador, é o que está à disposição de todos nós. Alguns, por conta da fé, fazem uma tentativa desesperada da busca desse diamante. E buscam de maneira muito intensa, chegando ao ponto de sacrificar suas próprias vidas em função disso. Os primeiros cristãos, quando tiveram a percepção daquela grandeza de Jesus, entregaram suas vidas ao óleo. Eles eram queimados vivos, entregaram seus corpos às feras, cantavam hinos enquanto estavam sendo devorados e queimados vivos, porque aquela carne, aquele momento ali, era apenas um passe, era apenas uma espécie de passagem para que ele pudesse ir ao seu objetivo maior. Muitos de nós fizemos isso em encarnações precedentes, muitos de nós tentamos, por métodos, fazer essa nossa ascese. Porém, hoje está de uma forma um tanto quanto mais confusa, porque o homem moderno ele está acostumado com o controle remoto, com a velocidade da informática, com essas coisas. Ele tem muito imediatismo e a gente quer 10 maneiras eficazes de me tornar um espírito puro, 5 modos eficientes de ser uma pessoa mais feliz. E isso é o que faz uma indústria que utiliza um potencial da alma humana, que é a vontade de melhorar e a vontade de ressignificar a vida e a capacidade de olharmos a vida por um olhar mais nosso, todo nosso, especialmente nosso. E isso faz com que simplesmente a gente abandone todas essas potências para viver das facilidades. Então, alguns até, irmãos nossos, com todo o respeito, até porque para alguns espíritos, por incrível que pareça, toda forma de manifestação é eficiência, tem a sua eficiência. Então, nesse caso, tem situações onde o sujeito estabelece um valor, uma paga, um dinheiro que você paga para obter a sua salvação. Mas, nesse caso especificamente, nós estamos falando do garimpeiro. Nós somos todos esses escultores, né? Como dizia Michelangelo, a claro e obscuro, penetre no invisível, mas nunca largue o cinzel, nunca deixe de enxergar Davi no meio do bloco de mármore, porque senão ele não sai dali. Quando ele olha a pedra e vê Davi, o que ele tira? Ele tira o que não é Davi e sobra Davi. Ele tira o que é a pietá, ele tira as coisas que não estão
compondo aquela imagem para poder, então, revelar o que estava escondido na pedra. A mesma coisa somos nós. Nós não trazemos nada de fora que nós já não tenhamos em nós, em potência. O que há necessidade, justamente, é de fazer essa individuação, essa conexão do self espiritual com a expressão do ego periférico, fazer com que o ser consiga ser em ato, em atitude, em movimentações pela Terra, ele consiga ser o mais possível livre no sua condição de espírito, porque quando ele conseguir fazer isso, a sua expressão será amor. E o espírito Lázaro diz, quando ele chega na questão justamente do sentimento, ele diz que o sentimento grada não é o amor no sentido vulgar do termo, mas um sol que condensa no seu interior todas as aspirações sobre-humanas, quer dizer, o amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres, que faz com que o indivíduo não se veja mais apartado do outro, veja eu e você somos um, é a proposta de Jesus. Então, essa passagem aqui vai dizer o seguinte, infelizmente para nós, ainda temos que fazer nesse périplo a exposição, no sentido do nosso conhecimento, de coisas que nos atrapalham. Coisas que estão nos atrapalhando. Então, se nós não somos capazes de olhar para isso, nós talvez tenhamos que, em outras encarnações, olhar, porque de uma forma ou de outra, essas nossas condições, elas vão nos causar embaraços. O sujeito que normalmente não consegue olhar para dentro de si, não consegue fazer esse exame, normalmente são pessoas muito blindadas, são fronteiras muito rígidas e não admitem muitas vezes que elas possam ser acessadas, porque isso lhes revelaria uma fragilidade que ela não gostaria de expor. Então, por esse motivo, nós vamos nos blindando e, ao mesmo tempo, cegando os nossos próprios olhos, negando a nós mesmos, buscando sucedâneos da carne que nos aliviam das pressões desses desconfortos. É o caso do álcool, é o caso da droga, é o caso das distrações de um modo geral que o mundo está nos trazendo. Né? Esse mundo nosso é um mundo muito que nos puxa para fora. Tudo te dou de graça, eu te dou a informação mastigada, eu te dou a alegria mastigada, a alegria simples, o pastelão. Eu não quero que você pense, eu não quero que você raciocine, eu quero te dar de graça para você consumir isso rapidamente. É uma manteiga bacana que eu estou lhe dando aqui para você poder se lambuzar por inteiro. Então, nós usufruímos hoje de um mundo que aprendeu a lidar com a nossa própria condição, um tanto quanto lenta, um tanto quanto letárgica e fugidia das nossas necessidades. Então, evoluir é uma condição inexorável. Mas a evolução pressupõe esse lapidar. É como diz Joana de Ângeles, essa expressão do eu interior, enquanto o eu exterior é um parto de muita dor. Porque nós vamos ter isso, não com a dor do sentido, no sentido como a gente sente aqui na Terra, aquela dor que incomoda, aquela dor que fere, que magoa, que diminui. Não. É uma dor que redime, por incrível que pareça, existe ela. É quando o sujeito sente que dentro de si mesmo está funcionando alguma coisa. Eu tenho um exemplo muito interessante em relação a isso, que é o antigo Mertiolate. O antigo Mertiolate, que era aquele negócio que botava na ferida e ardia pra caramba. Então, o novo não arde. Então, quem bota o novo acha que não faz efeito nenhum. Porque se aquilo ardia, matava as bactérias, tudo, os vírus, tudo, matava tudo ali e a ferida ficava boa, porque aquilo devia ser um ácido, devia ser uma coisa assim poderosa. Então a mesma coisa acontece quando essa pessoa está sentindo que dentro de si uma alquimia está funcionando e que está lhe trazendo um gosto amargo na boca, mas é um gosto resultante da sua busca, do seu objetivo primário que está sendo alcançado, pelo menos almejado. Então, o que nos falta muitas vezes em relação a esse movimento é essa certeza do que nós estamos fazendo, aquilo que nós chamamos de objetivo da vida,
né? A gente fica meio assim passeando, olhando as paisagens, as vitrines e tal, mas sem olhar para o fim da estrada, sem olhar pelo resto da rua, que lá é que está realmente o lugar que a gente vai se nós continuarmos andando. Então, como é inexorável o meu processo, como ele vai acontecer de qualquer maneira, então, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Enquanto aquele que está nessa caminhada, prestar atenção. Porque as leis estão aí. O Pai Celestial é uma presença absolutamente, incrivelmente presente, clara, inequívoca. Vocês podem até dizer assim, poxa, mas eu tenho um amigo meu que é ateu e não acredita em nada disso. Eu tenho vários amigos ateus. Converso muito com eles a respeito disso e um dia me surpreendi de vendo um assistir uma palestra que eu estava fazendo. E nessas conversas vem sempre aqueles argumentos epicuristas, né? Se Deus permite o mal e não faz nada é porque Deus não é bom. Se Deus não consegue debelar o mal é porque Deus é fraco. Se Deus não consegue imaginar que a pessoa vai cometer o mal, ele não é sábio. Então eles ficam... Epicuro tinha essa provocação, né, para falar sobre Deus e muitos se utilizam desses argumentos para poder justamente declarar sua nulidade do pensamento. Mas se você pensar na ordem, se você pensar na forma como o cosmos está hoje ordenado, o caos, ou pelo menos a aleatoriedade, não poderia jamais criar isso que está aí. Jamais. O olho, o neurônio, o cérebro, as coisas, jamais poderiam estar aí se não houvesse uma ordem implícita. Se não houvesse um conjunto de um dinamismo que permitisse que as coisas acontecessem e que resultassem em mecanismos de aperfeiçoamento sucessivos. Então, isso, para mim, particularmente, é uma demonstração inequívoca da presença de Deus em tudo. Não, talvez aquele Deus magnânimo, que cuida, que bota a mão, que olha, que aperta botão, que salva, etc. Mas um Deus já presente, evidentemente, um Deus já presente já é um Deus maravilhoso, porque ele me oportuniza de uma forma tal, com as faculdades que eu já tenho, ele me permite ler um livro e me deliciar com as possibilidades do ser humano, com as possibilidades da alma humana, me inspira, de repente, a fazer uma oração e nessa oração eu tentar uma conexão diferente, que não aquela tradicional, ou pelo menos em silêncio eu fazer uma atitude contemplativa e perceber que existem energias outras em mim que não são aquelas coerentes, aquelas corriqueiras, aquelas do dia a dia. Então, tudo isso, em verdade, vai levar à percepção de uma ordem, de uma presença de Deus, e mais do que tudo, da sua bondade infinita em permitir que a sua criação seja capaz de assistir o seu próprio desenvolvimento. Perceber-se enquanto ser que viaja e olha a paisagem, contempla não só o carro, não só o que ele quer ver, mas, sobretudo, o conjunto da obra, a dinâmica, o porquê, o para quê, o conjunto todo. E isso vai levando o sujeito a ter uma aspiração outra, ao ponto até de um espírito perfeito dizer: meu reino não é mais desse mundo. Esse mundo é daqueles que dormem, como dizia o espírito, o apóstolo, eu estou falando em português, o apóstolo Paulo, ele dizia: desperta tu que dormes no sentido de você estar presente na sua vida, de você estar claramente presente na sua vida em todos os momentos. Então, se de repente está numa situação complicada, analisa ela sob o ponto de vista daquilo que foi a construção pretérita que te levou a esse lugar. Tenha certeza de que se nós estamos em cima da ponte, é porque nos levou a essa ponte os caminhos que seguimos. Não tenha nenhuma dúvida de que aquele que planta sarças colhe espinhos, e aqueles que plantam mangas têm no seu pomar a possibilidade de fazerem sucos de manga posteriormente. Porque quem planta manga, colhe manga. Quem planta espinhos, colhe espinhos. Isso não tem nenhuma coisa errada nisso. Isso é do nossa vontade. Agora, você não pode criar uma expectativa de plantar um espinho e querer colher uma manga. Ou pelo menos de não plantar nada e colher alguma coisa. O ponto principal é descobrir o que existe dentro de cada um de nós. Avidamente, sem nenhum tipo de medo. Adentrarmos no mundo íntimo em busca de nós outros e dizer assim:
Quero encontrar-me comigo mesmo. Ó Senhor, dai-me a oportunidade de ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Dai-me a possibilidade de compreender as dinâmicas que entram pelos sentidos que não são os convencionais. Dai-me a possibilidade de o meu espírito cansado conseguir alcançar as culminâncias da tua majestosa viagem, caminhada ou seu caminho. Permita-me que, ao final dessa jornada cansativa, em que eu estarei provavelmente com algumas partes de mim danificadas por conta das próprias necessidades e vicissitudes dessa estrada, permita-me que o seu bálsamo e a sua água benta, a sua água bendita, a sua água que sacia a minha sede eternamente, me seja jogada por inteiro para que eu possa então vislumbrar com todos os meus sentidos a tua presença diante de mim. Então, quando a gente consegue entender Deus dessa forma, fica prazeroso caminhar, mesmo que estejamos ainda caminhando sobre pedras em alguns momentos, pisando em alguns espinhos, mas trazendo valores mais nobres, valores maiores para dentro da alma, para que eu possa agora olhar a vida e ressignificar essa vida com uma perspectiva nova, uma perspectiva agora daquele que, renovado em sua alma, ele consegue entender verdadeiramente por que está aqui e por que estará acolá depois e por que voltará para aqui depois em outra oportunidade, em sucessivas oportunidades. Deus jamais desiste da sua criação, porque a característica do progresso, desenvolvimento, aquilo que leva-nos da ignorância à luz, aquilo que faz com que sejamos perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial, aquilo que faz com que nós assumamos a parte que nos cabe na obra da criação, questão 132 do Livro dos Espíritos, ao final da nossa jornada, isso daí vai nos encher de possibilidade de estarmos, então, nessa caminhada felizes e abertos para nos ajudar mutuamente. Se eu espero que você seja algo que você não é, eu não estou te ajudando. Eu só vou te ajudar se eu aprender a te ver como você é. Exatamente. E se o que você é te incomoda, eu posso te ajudar, se me couber isso de alguma forma, a você sair deste lugar para um outro lugar, através do estudo, através da companhia, através do ouvido amigo, da conversa, da escuta fraterna, através de uma série de outros mecanismos, até mesmo de uma desobsessão, de uma cura espiritual, ou qualquer coisa que seja, que esteja ao alcance do outro. Esse outro pode servir não como o mestre, não como a força, não como a energia, mas como despertador das potencialidades intrínsecas no homem, na pessoa, para que a partir desse momento em que você se percebe de maneira clara que você tem possibilidades no seu interior que vão fazer com que você se levante, caminhe, progrida na direção da vida, isso é o nosso papel enquanto irmãos numa comunidade fraterna e cristã. Nós precisamos trazer a mensagem de Jesus sempre, dizendo que Jesus não foi um enganador de almas, ele foi um despertador das almas. Por isso ele direcionava todo o seu esforço para os simples. Porque os simples são aqueles que têm um coração puro. Olha que coisa interessante. O coração puro faz com que o sujeito ele consiga absorver essas novas possibilidades de uma forma mais intensa. Aqueles que já são da soberba, Jesus usava, inclusive nesse texto aqui, é feita uma citação, aquele termo que é o sepulcro caiado, todo bonitinho por fora, mas extremamente cheio de podridão por dentro, porque ele não consegue nem adentrar no seu mundo íntimo, nem permitir que nada atinja essa possibilidade. São fortalezas que passam, às vezes, uma eternidade tentando esconder-se de si mesmo. Então, mentir a si mesmo é sempre a maior mentira. Esconder-se é sempre um equívoco muito grande, porque, como diz a canção, viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora e de fora para dentro. É esse ajuste fino. A dor vem como professora e nós estamos juntos aqui, não para nos exibir, não para falarmos que uns são mais do que outros, uns já estão conseguindo superar, outros já estão conseguindo perdoar. Que bom que se isso esteja acontecendo.
mas vamos considerar que nesse mundo que nós vivemos, que são mundos de predominância ainda, de muitos atavismos pesados que nos engessam o passo, que nesse mundo nós precisamos estar muito mais atentos a estarmos ofertando o pouco que nós temos para aquele que nada tem. Então, uma passagem muito bonita do Evangelho é a passagem da viúva, que chega ao gasofilácio e deposita pouquíssimas moedas. E aí, de repente, alguém sorri e diz, olha aí, ó, não fez nada, depositou quase nada. E a resposta foi, não, ela depositou muito, porque ela não depositou algo, ela depositou tudo. Né? Depositou, inclusive, o que lhe falta. E é isso que vamos todos, numa sociedade fraterna, sermos inspirados por essa força, por esse objetivo, a caminharmos juntos, nos abraçando, quando um cair, o outro levanta, o estímulo, a palavra. E uma coisa eu peço a vocês, aos que me conhecem e aos que não me conhecem, nunca desistam de mim. Se algum dia vocês passarem numa rua e me encontrarem ali caído, numa sarjeta, drogado, alcoolizado, estendo a mão. Porque, de repente, pode ser que a falta de um sorriso, a falta de um olhar meigo tenha me colocado naquela situação. Pode ser que, de repente, justamente aqueles que eu achava que eram o séquito dos meus seguidores, de repente viraram as costas para mim. E aquilo foi por demais doloroso e eu me coloquei naquela situação, como acontece com muitos artistas e pessoas outras, e que estão no mundo e que de repente tem aqueles homens de família, que tem a sua família e que tem seus filhos e que todo mundo vive ali, de repente, quando todos crescem, aí viram as costas e eles são abandonados, eles ficam nos seus asilos, nas suas casas de repouso. É esse tipo de situação, nesses momentos, que é preciso que a alma vá ao encontro dessa pessoa, estenda a mão e diz, valeu a pena. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer das coisas que eu sei de cor, valeu enfrentar essa vida que podia ser melhor. E aí, como diz o poeta baiano, se não vierem as folhas, valeu a sombra da árvore, se não vierem os frutos, valeu a intenção da semente. Em qualquer circunstância, nós vamos começar a entender que existe sim um sentido de estarmos vivos. E o sentido é individual, no sentido da busca, mas mais do que tudo, na coletividade, porque nós estamos no mesmo barco, estamos aqui na mesma unidade. Apenas para finalizar o que eu estou dizendo aqui em relação ao tema de hoje, para que possamos então abrir aí para considerações, é que nós precisamos acabar com essa ideia de que nós somos separados por rótulos, gente. Espírita, preste atenção. O espírito não tem corpo. O espírito não tem cor. O espírito não tem sexo. O espírito não tem demonstrações exteriores. O espírito, ele é algo que é totalmente livre dessas manifestações. Quem usa isso são personagens temporários, são expressões passageiras do espírito que jamais me definem. Eu posso ter uma pele negra, eu posso ter uma pele branca, eu posso ter uma pele amarela, vermelha, não importa. Essa pele vai ficar no cemitério quando acabar a minha vida e eu seguirei com a cor do espírito, que é absolutamente nenhuma, é a cor da neutralidade. E quando aprendermos a nos ver assim, a dignidade surge não pelas nossas diferenças, mas pelas nossas semelhanças. Nós somos todos espíritos que emergimos do Pai como fonte única e vamos caminhar para o Pai como destino inexorável. Portanto, amigos, nos ajudemos uns aos outros a encontrar o caminho do sentido da vida, fazendo com que cada passo nosso seja um caminho novo em nome dessa iluminação. E assumindo o que nós somos, porque afinal de contas, a beleza do ser não é ser o que eu quero que o outro me veja. A beleza do ser é conseguir vencer a si mesmo, ultrapassar os seus próprios limites e mostrar a força de superação daquilo que era absolutamente antes difícil para mim, agora absolutamente fácil, porque eu sei fazer, porque eu aprendi a fazer, pelo meu próprio esforço, pelos meus próprios méritos, e caminhando de pouco em pouco, de passo em passo, pequenas encarnações de poucos atos, se transformam em grandes atitudes diante dos olhos do Pai Celestial, como o Filho Pródigo e outros que nós encontramos também no Evangelho. E apenas isso,
para que nós possamos finalizar dizendo, no final dessa nossa história, seremos espíritos puros, seremos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, só precisamos, então, fazer nosso dever de casa. Tá certo, Beto? Tá certo, Paulo. Com certeza, Paulo, todos nós estamos gratos por você ter nos proporcionado um momento psíquico, nos derramando com ideias, pensamentos renovadores, mostrando mais uma vez que aquele pensamento fixo, rígido, achando que somos já detentores, né, da verdade, só faz comprovar que esses pensamentos é igual a água parada, né? Então, esse momento de troca de ideias psíquicas com você foi ótimo, maravilhoso. Eu acho não, eu tenho certeza que foi gratificante para todo mundo. Estamos muito gratos. Gente, já está aberto aí a palavra, quem quiser fazer uma pergunta, extrair de Paulo mais informações ou acrescentar alguma informação, está aberta a palavra. Paulo, boa noite. Oi, Genô. Prazer em revê-lo. Obrigado, irmão. Mesmo virtual. Isso aí. Paulo, quando nós estamos falando em escândalo, a lição de hoje, essa semana nós tivemos assim um diálogo a respeito de vamos dizer assim, o Evangelho diz, a palavra escândalo implica, né, sempre uma ideia de um ruído, é isso? Então, o que é que acontece com o escândalo? O escândalo, ele vai de encontro à moral e ao decoro. Aí nós estávamos conversando, que eu quero dizer o seguinte, não vou citar o nome da pessoa, né? Mas uma cantora hoje está sendo bem ouvida e ela está sendo bem assistida. Então, essa posição na ação que ela está fazendo é um direito dela que lhe permite a ela. Mas isso não tem uma repercussão, que o escândalo não é a ação que a pessoa faz, mas em si a repercussão. E esse não deixa de ser um escândalo, principalmente para umas mentes que estão surgindo do sexo feminino e se apresentando da forma como essa artista se apresenta. Isso não é considerado um escândalo, na sua opinião, ou na opinião da visão espírita? O que você me diria? Aí eu tenho uma certeza de conversar. É isso. Você tem dois tipos, né? Allan Kardec fala sobre isso aqui no texto. Existe o escândalo do ponto de vista da transgressão de uma ordem moral, que aí é aquela coisa que escandaliza. Então, por exemplo, uma moça que fosse à praia com um biquíni na década de 50, sei lá, isso seria um escândalo. Porque naquela época o traje era um outro tipo de traje. E isso fazia com que a pessoa estivesse sendo vista fora daquilo que é o costume cultural. Se um rapaz que tivesse, há uns anos atrás, ele estivesse usando drogas, aquilo seria um escândalo, porque, de repente, aquilo feria um senso moral, ético, muito mais rigoroso do que hoje. Então, quer dizer que hoje... Oi, Agenor. Estou ouvindo. Então, o que acontece? Então, esses escândalos, eles vão existir, mas você observa o seguinte, que esses escândalos, eles são temporários, eles estão na ordem do dia. E à medida em que os costumes vão sendo modificados, esses escândalos, eles vão sendo atenuados em um certo modo e vão sendo modificados e se transferindo para outras dimensões, digamos assim, do contexto social. O que está se falando aqui no texto não é exatamente desse escândalo em direção à percepção do outro, mas é aquele de ordem moral de foro íntimo, que é o sujeito que está pensando em fazer alguma coisa
está neste desejo de fazer alguma coisa que transgride não somente uma ordem vigente, mas aquilo que a sua consciência está lhe trazendo como justiça, como retidão, como reto ser. No Evangelho tem uma passagem, duas na verdade, que eu gosto muito. Diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás, porque aquele que adulterar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma pessoa com a intenção de adulterar, já terá com ela adulterado. Então, esse tipo de pensamento, tá certo? Que está na cabeça da pessoa, ninguém sabe. Ela não manifestou isso em nenhum comportamento externo. Ela não feriu nenhuma ordem, mas dentro dela existe ali aquela percepção de um algo que não está funcionando bem. E aí, claro, alguns vão esconder, alguns vão recalcar, outros vão tentar entender. Olha, eu estou pensando isso. O que será? De onde vem esse meu pensamento? Por que esse meu pensamento está aí? Então é só essa diferença. Existem muitas manifestações, principalmente se você pegar o processo da contracultura, se você for para a década de 70, você vai encontrar muitas pessoas que fizeram atitudes claramente voltadas para a disrupção social. Porque existem pessoas que elas fazem esse comportamento até como um ato manifesto de protesto em relação à ordem que eles não concordam. Então, eles vão lá e fazem o contrário para poder mostrar, né, através da sua anarquia, que aquilo ali, de repente, não é uma coisa que deve ser observada. Justamente vai para o extremo oposto. Isso está na sociedade, na ordem do dia, mas isso são externalidades de comportamento. Aí, aqui nós estamos falando daquilo que é de foro íntimo, daquilo que está para dentro de nós, atrapalhando o nosso passo e a nossa caminhada na direção dessa iluminação, dessa coisa mais transcendental, dessa coisa mais interna, grandiosa que temos dentro de nós. Tá certo? Estou certo. Agora eu lhe digo o seguinte, o que eu estou querendo me dizer não é a posição, não é a análise do comportamento dela. Ela tem todo o direito de agir como está agindo. Não é aquela coisa de ser moral, buscar o sentido moral da coisa. O que eu quero dizer é como diz o Evangelho. Eu entendi assim. A palavra escândalo, né, então é o seguinte, o escândalo, vou repetir de novo, é a repercussão. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, como qualquer um de nós, dentro do livre-arbítrio. Mas essa situação vai repercutir. Por que vai repercutir? Porque é o seguinte, você vai ser contribuidor ou contribuidora, nesse caso aí, com o quê? Com a sensibilidade do seu irmão, no sentido da lascívia, né? A pessoa ainda não está educada para essa coisa, e você hoje é normal, ou é anormal? Hoje, se colocar as nádegas do lado de fora e dizer que isso é normal, é um decoro. Não é querer ser moralista, mas é o que o Evangelho está dizendo aqui. Ela implica um arrastamento e que eu acho deveria evitar esse escândalo. Claro. Eu entendi assim do Evangelho, né? Claro, não querendo ser moralista. Não é essa a visão, para que a gente dê uma resposta para a minha pessoa com segurança. Mas ele considera, né? Ele considera aqui o Evangelho, que eu entendi na minha coisa, implica o escândalo. Isso aí. Agora temos que ver que o mundo, né? O mundo tem diferentes expressões espirituais encarnadas. E a gente tem que compreender isso, porque isso faz parte do cenário. Eu costumo dizer assim, nessa visão, né? Do olhar no mundo. As 5 encarnações passadas, eu não queria nem saber o que eu estava fazendo. Correto. Porque a gente vivia num mundo assim, meio bem denso, bem violento, né? Se por acaso algum de nós participou de alguma guerra, aí por volta do século X, do século IX, tenha certeza de que boa coisa a gente não fez. Tá certo? Então, o nível nível de atitude que nós praticamos. Por que nós não fazemos isso hoje? Bom, porque hoje já estamos numa outra condição, né? Então, é natural que os espíritos, na medida do seu processo evolutivo, eles passem por determinadas fieiras. E é justamente um objetivo dessa lição que nos traz hoje é o seguinte: à medida em que nós nos expomos no sentido dessa condição de desequilíbrio da lei, dos desequilíbrios em relação à harmonia,
Isso vai atuar sobre nós de alguma forma e vai levar a reflexões futuras. Não tenha dúvida de que os atos que eu pratiquei errado no passado vieram para mim como lições ou como, de repente, desafios em encarnações que se sucederam àquela do ato praticado, ou até mesmo na mesma, porque muitas vezes na própria vida o sujeito experimenta algo que é consequência dos seus atos. Então, isso, Correto. cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e cada um vai carregar a sua própria cruz. O que nós precisamos, de uma certa forma, como espíritas que entendemos isso do ponto de vista evolutivo, é sair um pouco da posição daquele que analisa do ponto de vista do parâmetro para analisar do ponto de vista da evolução. Analisar do ponto de vista da evolução, que é no momento em que alguém está numa condição tal que esteja, não é? Tem uma história muito bonita que Jesus se encontra com uma mulher muito linda, e ela convida ele para uma noite de amor, e ele disse, não, ainda não. Não é meu tempo ainda com você. E ele só vai se encontrar com ela depois, ela já no lixo, no monturo, totalmente leprosa, e aí ele chega junto dela e diz, agora sim, agora é o momento meu com você. Então, esse tipo de conduta é muito mais, digamos assim, ajustada em relação ao que nós estamos conversando aqui, porque nós não somos os detentores, digamos assim, de um padrão estabelecido de comportamento. Temos que considerar que temos ainda múltiplas expressões espirituais encarnadas e que essas vão resultar em comportamentos que são díspares das nossas expectativas. A forma da gente ver isso é compreender que isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Ok, Paulo, obrigado. Então, que fique bem entendido que a gente não falou no sentido de julgá-la o comportamento, mas no sentido de que a palavra escândalo repercutiria. Essa foi a minha intenção, viu? Isso aí, Agenor, isso aí. Foi? Boa noite, Tá, Paulo. obrigado. Pois é, tudo bem? Tudo bom, Paulo? É Zé Piedade. Claro, irmão, estou vendo aqui. Você está bem? Eu estou ótimo. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, Paulo, os homens lá na minha terra, eles saíam para comprar cachaça, né, nas vendas, nas armazéns, nas bibocas. E aí eles, do armazém, eles saíam com a cachaça enrolada em papel, de forma a esconder, né, porque tinham vergonha, né, podia escandalizar, digamos assim, né, a passar na rua com a garrafa de cachaça na mão. Iam para suas casas e tudo. Alguns minutos depois, voltavam eles totalmente embriagados, fazendo e acontecendo, e acabou a vergonha, escandalizando a ele e a todos. Acabou a vergonha. Tirou o freio moral. A cachaça faz o cara ficar rico e ficar desinibido, né? Feliz, desinibido, tímido, fica valente. É isso. Agora, isso que você fala, Zé, hoje, se você chegar, por exemplo, há uns anos atrás, aí por volta aí de uns quase 20 anos atrás, eu estive nos Estados Unidos e nessa época eu ainda tomava uma cerveja. Hoje nada, zero. Mas naquele tempo eu tomava uma cerveja. E eu estava um sol muito grande, eu tava em Miami, eu acho. Foi Miami, foi Orlando, um negócio desse. Muito quente, muito quente. E eu entrei numa loja daquela de conveniência para tomar uma cerveja bem gelada, que eu queria passar sede. E aí eu peguei a cerveja e fiz o que a gente fazia aqui. Chegava dentro do própria loja de conveniência, abria a cerveja e começava a tomar. Aí, quando eu fiz isso, o homem veio de lá com o olho desse tamanho. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem que botar a cerveja num saco, sair daqui com a cerveja no saco, para você consumir dentro do seu hotel. Você não pode, nem na rua você pode beber isso aí. Aí eu tive que sair andando com aquela cerveja, chegou no hotel, estava quente e eu joguei fora. Mas só para você ter ideia de que ainda existem determinados lugares onde essa coisa, os próprios ritos sociais estabelecem determinados tipos de parâmetros para você ocultar um comportamento que eventualmente eles possam achar que não é adequado. Gente, o horário já está chegando, infelizmente. A gente só tem tempo só para mais uma pergunta. E depois as considerações, Paulo. Certo. E você nos daria o prazer de fazer a prece final? Sim, claro. Mais uma pergunta, as considerações e a prece. Paulo de Tarso, Wilson, Brasília, tudo bem? Tudo bom, Wilson? Como vai, irmão? Graças a Deus. Vitor Hugo escreveu no seu livro Post-Scriptum de Maivai, é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos dentro de nós mesmos nesse poço. Nosso espírito avistamos uma distância de abismo,
em estreito círculo o mundo imenso que nós vivemos. Como encontrar os nossos escândalos e admiti-los nesse poço? Esse é um desafio assim que não tem uma receita de bolo não, viu? Porque a gente vai precisar, cada um, no seu tempo, da sua forma, vai ser convidado a encarar essas possibilidades. Eu tenho um exemplo que eu reflito muito sobre ele sempre, que é o que traz Dona Ivone Amaral Pereira, naquela trilogia que conta a história dela, né, em encarnações muito passadas. E que mostra que ali, espíritos que levaram 400, 500 anos para poder entender uma mensagem de que o amor ele é algo que tem que ser permitido. Você vê uma coisa tão simples, né? O amor no sentido da liberdade de amar. Isso é uma coisa tão simples que eles levaram 400, 500 anos para aprender. Então, a gente vai conseguir fazer isso? Vai. Cada um na sua condição. Por isso é importante a gente considerar a humildade, que eu acho que uma grande ferramenta do autoconhecimento é a humildade. A gente saber que nada sabe. A gente saber que estamos sempre ainda por descobrir. E essa aventura ao mundo, ao centro do eu, é uma aventura fantástica. Augusto Cury chama assim, né? A incrível viagem ao centro do eu. Ele tem um livro assim que é mais ou menos isso, né? A descoberta do eu. Então, quando a gente aprende a gostar de fazer isso, todas as oportunidades, por exemplo, eu tive um sonho, aí eu vou parar e vou refletir sobre esse sonho, vou anotar. Amanhã, de repente, ele aconteceu com o mesmo símbolo, com outro viés, eu vou, de repente, fazer uma correlação, aquilo traz para mim algumas percepções. Eu tenho impressões ainda que eu trago da minha infância, da minha gestação, da gestação que me trouxe aqui nessa encarnação, que, claro, eu não tenho ela consciente, mas ela vai aparecer em determinadas circunstâncias, numa dor que eu vou sentir, eu vou me lembrar, de repente, de um lugar que eu estava e de uma sensação que eu tive estando naquele lugar. São esses flashes de inconsciência que brotam na consciência que abrem a perspectiva de nós conhecermos o que está guardado dentro de nós, verdadeiramente. E o que nós vamos fazer com isso vai depender muito do grau de valoração que eu tenho dado à minha descoberta, vai depender muito justamente da minha capacidade de interpretar isso corretamente, de não falsear essas coisas, tentando dar significados superficiais, tentar deixar que a coisa flua de uma maneira mais natural. E isso é uma construção muito lenta, é um processo muito lento. Mas é algo que, se nós temos na cabeça de que é assim que faz, qualquer oportunidade que se apresente, nós vamos aproveitar ela com a máxima intensidade para que ela vá se reverter realmente em resultados muito positivos. Então, não tem uma receita de bolo, porque cada espírito tem a sua construção, tem a sua dinâmica, tem a forma de fazer isso. Tem pessoas que gostam mais de estudar e, através do estudo, elas vão, de repente, chegando num determinado nível de inquietação e isso vai levar a outras buscas. Tem pessoas que gostam de filosofar, tem pessoas que gostam da arte. Então, cada um vai trazendo na sua no seu dinamismo, no seu psidinamismo, vai trazendo as faculdades necessárias para esse autoencontro. O importante é a gente saber que os seres são plurais, as formas são plurais, os tempos são individuais e as capacidades também assim o são, porque elas são resultados dessas aquisições dos tempos todos, inclusive dos passados, do presente também. Então, a gente se colocando assim, aumenta o nível de tolerância conosco mesmo e com o outro. Então, o mais importante é saber que todos vamos conseguir, todos, independente do método, nós todos, independente da forma, do caminho, o sujeito vai ter oportunidades de se encontrar com as respostas que ele faz, das perguntas que ele faz, e às vezes que ele nem tem consciência que faz, mas que na forma de dor, elas se mostram como coisas a resolver que ainda estão no seu caminho. Tá certo? Mas é isso. Cada um vai descobrindo sua forma. E a gente vai se ajudando. Porque uma coisa muito interessante, que é inspiradora, é o exemplo. Hoje, mais do que nunca. Então, não é o que você me diz que fala de você, não é o que você me diz que fala das suas conquistas, é o que, de repente, você já conseguiu fazer daquilo que você me diz, algo que é substrato, que é essência
no ser que você é. Isso vale para todos nós, né? Nós não somos autoridades no sentido moral para sermos exemplos simplesmente por estarmos falando as coisas que aparentemente são corretas. Nós seremos autoridades morais quando o nosso fazer estiver completamente radicado nessa lógica mais ajustada aos ensinamentos dos Espíritos. Aí a gente está começando realmente a caminhar de uma forma bacana. Tá bom, Nego? As considerações e a prece, Paulo. Eu quero agradecer a participação de todos por essa noite. Eu espero que tenha sido ótima essa aprendizagem. Muito grato a todos. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui conversando. É sempre muito grato, né? Eu fico muito grato de ter essa possibilidade da gente trocar essas informações, de falar um pouco. Eu gosto muito do Evangelho, eu acho isso muito rico. Parabéns a vocês pelo trabalho. Vamos refletir sobre o mundo que a gente está vivendo, sobre as possibilidades que a gente tem, mas, sobretudo, vamos olhar para nós outros, né? Porque nós precisamos muito desse olhar atento e aproveitar essa encarnação, que ela é muito rica de possibilidades. Já que tem tantos desafios, a gente pode realmente ampliar muito nossa visão e crescer bastante. Então, que sejam essas experiências da sala de estudos, que sejam experiências de despertamento, para que nós possamos avançar mesmo e transformarmos muito esse planeta. Precisamos de pessoas trabalhadoras, precisamos de pessoas que tenham o amor e a caridade como expressão da sua alma. Precisamos muito uns dos outros. Vamos nos ajudar para que a sua luz ilumine a minha escuridão. E assim sendo, vamos agradecer ao Pai Celestial que nos traga a possibilidade da luz em nossos corações e que esse momento se repita por muitas e muitas vezes em nossas vidas, para que possamos estar sempre juntos, unidos nos propósitos do bem, da verdade e da paz. Agradecer por esta casa de luz que recepciona esse estudo e que proporciona o desenvolvimento de todos nós e, acima de tudo, vamos pedir também para que os nossos corações em harmonia amorosa possam transladar os limites e as distâncias infinitas e chegar àqueles que estão em desespero, estão em crise, estão nas guerras, estão chegando e estão partindo, estão nos hospitais, estão nos orfanatos, estão nas sarjetas, estão nas casas sem amor, estão também na desesperança. E a todos esses, que o nosso coração abrace essas pessoas, dizendo aos seus ouvidos, não desistam, porque Deus é bom. Estamos aqui, estaremos outras vezes unidos em nome deste amor. Que esta paz esteja em vossas casas, em vossos corações, agora e sempre, vibrando em nossas vidas. Que assim seja.